Olha, para terminar sua sexta-feira com uma excelente notícia, eu vou te dizer uma coisa. As contas do Terça Livre do Alan dos Santos, dois dos maiores disseminadores de fake news do Brasil, acabam de ser deletadas. Na semana passada, o Alan dos Santos e o Terça Livre perderam seus canais no YouTube e agora eles perdem suas contas no Twitter. Então, um grande dia, sextou. Mas agora vamos falar sobre o tema do vídeo, que é: o Bolsonaro cometeu crime, claro, crime de obstrução de justiça. Hoje, o governo Bolsonaro anunciou a troca do superintendente da Polícia Federal do Distrito Federal. E esse superintendente, ele era o responsável, entre outras coisas, por escolher o delegado e a equipe que estão investigando o Jair Renan Bolsonaro, o 04, filho do Bolsonaro, que faz alguns meses comprou uma mansão de mais de 3 milhões de reais. Veja bem, ele diz que a mansão é alugada, mas fontes da própria família Bolsonaro, o ex-empregado doméstico do Renan Bolsonaro, que morou com ele por mais de 10 anos, diz que não, que na verdade a casa foi comprada no nome de um laranja, que fizeram um contrato de gaveta e que a casa é do Jair Renan Bolsonaro. Quer dizer, estão lucrando muito, estão roubando muito como nunca antes. E como ele começou a ser investigado, pelo visto, a Polícia Federal começou a chegar no encalço dele. E aí, o Bolsonaro bateu o desespero e o Bolsonaro agora ele afastou o superintendente da Polícia Federal do Distrito Federal. Só vale lembrar uma coisa: esse superintendente da Polícia Federal que foi afastado hoje, ele estava no cargo há apenas 5 meses. Porque o superintendente anterior foi promovido a um cargo no Ministério da Justiça. E aí, esse foi promovido, porque ele era o próximo na hierarquia da Polícia Federal. Só que o superintendente que foi afastado, ele, entre outras coisas, ele é amigo do delegado que investigou o Ricardo Salles. A mídia pouco noticiou isso, a mídia fez um baita de um sensacionalismo com a notícia, falando que, olha, ele é o delegado dos casos do inquérito das fake news. Não, isso é mentira. Isso saiu até na Isto É, tudo mais. Olha, o Bolsonaro afastou o delegado do caso do inquérito das fake news e do Jair Renan Bolsonaro. Não, primeiro, ele não é delegado do caso, ele é o superintendente da Polícia Federal, ele está acima dos delegados. Segundo, no caso do inquérito das fake news, o superintendente da Polícia Federal não tem autoridade para mudar os delegados e nem a equipe, porque o Alexandre de Moraes, em decisão, que eu já comentei aqui várias vezes, há mais de um ano essa decisão foi tomada, o Alexandre de Moraes proferiu que a Polícia Federal não pode trocar nem a delegada e muito menos a equipe, os policiais federais envolvidos nas investigações do inquérito das fake news e do inquérito dos atos antidemocráticos. A mesma decisão também se estende para o inquérito que o Alexandre de Moraes é relator da interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal. E justo quando esse inquérito está acabando, o Bolsonaro mostra que sim, ele interfere na Polícia Federal mesmo. Eu vou explicar aqui todos os movimentos do Bolsonaro. Ele comete, claro, crime de obstrução de justiça, mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Olha, é um segundo, é de graça, não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, aqui em cima tem um botão inscreva-se aqui. É só clicar e você está fortalecendo a oposição ao desgoverno fascista. A gente também faz oposição nas ruas. No final do vídeo, eu vou mostrar aqui um trecho do nosso carro de som em Marituba, no Pará. Olha só, Marituba, no Pará, olha só que legal. A gente roda de norte a sul, de leste a oeste, capital e interior, denunciando os crimes do Bolsonaro lá nas ruas, para a população ficar sabendo que a inflação é culpa dele, que os preços altos são culpa do Bolsonaro, que toda a desgraça econômica que o Brasil está vivendo é culpa do Bolsonaro, e que enquanto o povo fica mais pobre, ele está comprando mansões, ele está cada vez mais rico. Por falar nisso, hoje a Petrobras anunciou novo aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha. Vão aumentar 7,2%. Se você conhecer um bolsonarista, compartilha essa notícia com ele e fala: faz arminha que passa, porque olha, falaram que era só tirar Dilma que o preço da gasolina ia baixar para R$2. Toma aí, estamos pagando quase 7%, vai ter aumento de 7% ainda. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Mas agora, vamos falar sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal e quem era o superintendente que foi afastado. Você deve estar lembrado que no final do ano passado houve uma investigação na Polícia Federal e que culminou na maior apreensão de madeira da história do Brasil. Lembra disso? Era madeira assim, avaliada em mais de 40 milhões de reais, muita madeira. Apreenderam muita madeira. E aí, o que aconteceu? Essa investigação começou a ir para cima do Ricardo Salles. Por quê? Porque logo que a madeira foi apreendida, o Ricardo Salles, que era então ministro do Meio Ambiente, ele foi até o local onde a madeira estava apreendida tentar liberar aquela madeira para poder ser vendida.
E ele teve reunião com os madeireiros criminosos para tentar traçar estratégias para liberar essa madeira. A Polícia Federal começou a investigar e percebeu que tinha ali o envolvimento do Ricardo Salles. Você está falando, tá, Thiago, o que isso tem a ver com a troca de hoje? Calma que eu já chego lá. A Polícia Federal começou a ir para cima e começou a provar coisas contra o Ricardo Salles até oferecer denúncia contra ele. Ok, eu, Thiago, até hoje não sei porque que o Ricardo Salles ainda não está preso, que tem todas as provas contra ele. Ok, nisso, o Bolsonaro, foram passando os meses, chegou o mês de abril e o Bolsonaro fez uma reforma ministerial. Lembra que ele trocou 6 ministros? Do dia para a noite, trocou o ministro da Defesa, trocou o ministro da Casa Civil, Secretaria da Presidência, trocou vários ministros naquele dia e o Bolsonaro estava bem acuado. Isso foi em abril. Ok, para ver quando o Bolsonaro está ferrado já faz tempo. Aí, logo depois, o novo ministro da Justiça, que foi trocado em abril, ele indicou um novo superintendente da Polícia Federal, que é esse que foi afastado agora. Por quê? Porque o anterior foi promovido para o Ministério da Justiça, e assim, era um bolsominion. Então o Bolsonaro estava com uma pessoa bem aparelhada na superintendência do Distrito Federal. Mas como ele foi promovido, entrou meio que tampão o próximo na hierarquia. Tem uma coisa que muita gente na mídia não fala, que é o seguinte, tem muito lavajatista, fã do Sérgio Moro na Polícia Federal, mas tem muito. E o Bolsonaro, mesmo que ele tente aparelhar, ele não consegue. Por exemplo, essa investigação contra o Renan Bolsonaro estava andando, e o Bolsonaro tentando parar e não conseguia. Então o que o Bolsonaro fez? Esse superintendente foi afastado agora, em julho, ele tentou promover o delegado que pegou o Ricardo Salles, o delegado que investigou o Ricardo Salles. E o ministro da Justiça barrou a nomeação. O processo foi paralisado. Ou seja, ali começou um grande problema entre o superintendente da Polícia Federal do Distrito Federal com o governo Bolsonaro, por conta de política, porque o delegado pegou o Ricardo Salles cometendo crime, denunciou o Ricardo Salles ao STF e aí não pôde ser promovido. Aí o tempo vai passando e a Polícia Federal no encalço do Renan Bolsonaro. E, veja bem, nas outras investigações que eu citei, inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito da interferência do Bolsonaro na PF, o Alexandre de Moraes proferiu decisão de que a delegada e os agentes não podem ser trocados. Ou seja, o ministro da Justiça, o chefe da Polícia Federal, eles estão de mãos atadas, eles não podem fazer nada. Quanto àquela investigação, não dá para interferir. Mas a do Renan Bolsonaro, não. A investigação do Renan Bolsonaro é feita por delegados e o superintendente da Polícia Federal tem o poder de simplesmente pegar esse delegado e mandar para outro lugar. Para eu te dar um exemplo, você vai ter um exemplo bem que aconteceu, um bom exemplo que aconteceu em 2020. O que aconteceu no ano passado? A delegada, o nome dela é Denise, do inquérito das fake news, logo depois que o Alexandre de Moraes proferiu a decisão dizendo que a Polícia Federal não pode tirá-la do inquérito, ela foi transferida. Mas ela continuava investigando o inquérito das fake news. Depois, transferiram os agentes para uma outra parte da Polícia Federal. Chegou num momento em que a pressão era tão grande para ela sair do inquérito, porque ela trabalhava em um prédio, os agentes trabalhavam em outro, que para tentar não se indispor com o Alexandre de Moraes, mas já se indispondo, porque era uma pressão para ela sair do inquérito, tentaram falar, olha, você vai ficar nesse departamento da Polícia Federal, os seus agentes aqui, mas você pode ser transferida como ter um mandato tampão em um outro cargo aqui. Ela falou, não, quer saber? Vou sair, eu vou deixar a investigação. Ali, o Alexandre de Moraes deu um ultimato, falou, olha, vocês têm que parar de pressioná-la. Ali o governo Bolsonaro pensou, epa, peraí, que se o Alexandre começar a denunciar a gente por obstrução de justiça, o bicho vai pegar, a coisa vai ficar feia. Só então que pararam de incomodar a delegada Denise, que é a delegada do caso do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, que são inquéritos que estão indo para cima do bolsonarismo. Por exemplo, hoje o Alan dos Santos, eu dei aqui a notícia, ele perdeu as contas no Twitter por conta desse inquérito, só para você ter ideia. No caso do Renan Bolsonaro, não. Se eles quiserem fazer a mesma coisa com o delegado do caso do Renan Bolsonaro, que está investigando o Renan, e transferir esse delegado para um outro departamento, vou te transferir ali para o departamento de combate ao narcotráfico, pronto, acabou. E o Bolsonaro pode transferir o delegado que ele quiser para o cargo que vai investigar o Renan Bolsonaro. E no caso, eu adiantei aqui, eu falei isso aqui há algum tempo, o delegado que está investigando, ou pelo menos a equipe que está investigando o Renan Bolsonaro, são lavajatistas, é gente do Sérgio Moro, é gente que está esperando
o momento certo para começar a vazar a bomba desse inquérito. Tanto é que já vazaram algumas coisas, alguns favores do Renan Bolsonaro e tudo mais, mas não está mais vazando. O inquérito chegou num nível que não estava mais vazando. E eles esperam, a gente sabe como que é o lavajatismo, eles fazem o quê? Vazamentos seletivos em momentos apropriados. Eles sempre esperam um momento apropriado. O momento não é agora, então calma, o inquérito tá ali em banho-maria. Na hora que chegar a hora certa, eles iam começar a vazar uma coisa atrás da outra. Agora o Bolsonaro não, ele tenta cortar as asinhas. Ao mesmo tempo, o novo superintendente da Polícia Federal do Distrito Federal que o Bolsonaro indicou, ele também pode trocar os delegados que estavam investigando o Ricardo Salles e rebaixar ou transferir lá para o fim do mundo os delegados que investigaram o Ricardo Salles, que são mais de um. Só para você ter ideia, Bolsonaro está obstruindo a justiça em vários níveis, em vários inquéritos, ele vai tentar mudar ali. Vamos lembrar que o inquérito que o Alexandre de Moraes também é relator da interferência do Bolsonaro na PF, tem aquele fatídico vídeo, aquele famoso vídeo do dia 22 de abril de 2020, daquela reunião ministerial em que o Bolsonaro chega para o Moro e fala, olha, a Polícia Federal tem 27 superintendências, você pode escolher todos os outros, eu só quero uma, a do Rio de Janeiro. Lembra disso? Aquilo mostrava o quê? O Bolsonaro queria a PF do Rio de Janeiro para blindar os seus filhos, para blindar a si e aos seus filhos. Agora, um dos filhos dele está sendo investigado na PF do Distrito Federal. Para ficar claríssimo que ele quer blindar os filhos, fica claríssimo que ele está obstruindo a justiça, que ele cometeu crime. Aí você pensa, mas Thiago, não vai acontecer nada? Vai, eu vou te dar o spoiler dos próximos dias. Primeiro, algum deputado ou partido de oposição vai entrar com algum pedido, tem que fazer isso, eu já estou pressionando, viu? Ele vai entrar com algum pedido para que a nova nomeação seja barrada ou para que seja investigado se houve interferência, se isso é para interferir no caso do Renan. 2. Muita gente na Polícia Federal já está começando a se movimentar para tentar blindar essas investigações, a do Ricardo Salles e a do Renan Bolsonaro. Como eu disse, Bolsonaro tenta interferir na Polícia Federal, ele até consegue, escolhendo as pessoas no alto escalão, mas ele não consegue interferir em todas as investigações, por quê? Porque tem muito anti-bolsonarista na Polícia Federal, mas tem muito. Você deve estar falando, Thiago, mas policiais são todos bolsonaristas. Até são, muitos. Assim, comparado com o resto da população, tem mais policial bolsonarista do que no resto da população. Ok, mas tem muito antibolsonarista. E hoje o antibolsonarismo é muito maior do que o bolsonarismo. E também tem muito lavajatista. A gente sabe que lavajatista tá ali flertando com o fascismo. E em briga de fascista, você sabe, nessa briga eu torço pra briga. Então, agora aguardar a movimentação, porque não pense que o Bolsonaro vai conseguir interferir nisso aí facilmente. Tanto é que tem um monte de coisa acontecendo que a Polícia Federal faz que o Bolsonaro tenta interferir e não consegue. Um exemplo é essa denúncia contra o Ricardo Salles. Outro exemplo são as investigações desses inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos que o Bolsonaro tentou e não conseguiu. Pra você ter ideia de que as coisas não são tão fáceis quanto se parece. Muita gente acha que só porque o Bolsonaro é presidente, ele interfere em tudo, ele aparelha tudo do dia pra noite. Não. Exatamente por isso que é bom lutar contra a reforma administrativa. Obviamente a reforma administrativa não pega a Polícia Federal, mas se você pensar que servidores concursados, que são os policiais federais, delegados e tudo mais, eles não deixam que esse aparelhamento ocorra, nem do lado do Bolsonaro, nem se um dia, espero que seja o próximo presidente for o Lula, ou quem quer que seja, não consegue aparelhar 100%, porque há ali as alas que tentam fazer com que isso não se aparelhe. Isso só é possível porque são concursados, eles têm a estabilidade. No caso da PEC 32, da reforma administrativa, é para quê? Para o Bolsonaro poder aparelhar todos os outros órgãos. A Polícia Federal, ele tenta e não consegue. É o perfeito exemplo. Em outros órgãos, se tiver essa reforma administrativa, ele demite todo mundo, ele coloca só bolsominions do último grau da hierarquia até o primeiro grau da hierarquia, só para você ter ideia. Ó, vou mostrar agora o carro de som denunciando o Bolsonaro lá no Maranhão, lá em Marituba. Não, Maranhão não, Pará. Marituba, Pará. O desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão, e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu, e o seu governo tá caindo.
acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Se você também é... Aqui um trecho lá em Marituba, no Pará. Olha, aqui a gente vai pra cima deles nas ruas. Nos próximos vídeos eu vou mostrando outras cidades que a gente fechou essa semana. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!